Voltou. Opa, tamo aí de novo, Guido. Vamos. E aqui, para o senhor não ser prejudicado, por mais para não ser prejudicado, que eu acho injusto, a gente faz essa parte até o final ali, faz mais até, vamos, porque o papo tá bom, pelo menos para mim tá muito interessante. A gente salva, se não cair de novo, claro, a gente salva, e depois a gente reagenda também de novo, um outro dia a gente faz de novo, e assim a gente vai, Tranquilo. para não sair prejudicado. Isso Eu não sei o acontece, que aconteceu, parou do nada, saiu do nada. isso acontece, fique tranquilo. Só para concluir, eu estava falando do Marlene Miranda. Então Sim, a gente quer fazer um trabalho junto com a prefeitura, que a gente possa levar efetivamente cultura, lazer para esses bairros, como Marlene Miranda, para as escolas municipais. E uma questão que eu avalio que é muito importante, ô Guido, é que a gente possa, por exemplo, você tem aqui a Escola Freio Camargo, né? No sim. meu programa de governo de 2012, uma das questões que eu colocava lá era que a gente criasse a possibilidade de levar a escola Frei Camargo para os bairros, especialmente os bairros mais periféricos da cidade. Porque muitas vezes você tem um jovem, uma criança ali, que quer fazer um curso na Frei Camargo, mas ele não tem sequer dinheiro para vir até a Avenida Tiradentes, ali, que é na região próxima à prefeitura, onde fica a escola Frei Camargo. Então, assim, a gente precisa, enquanto vereador, propor essas questões, conversar com o executivo e primeiro mostrar a realidade desses bairros, né? Eu tenho dito assim, se a gente conseguir criar esse conceito coletivo, discutir as necessidades do bairro e apresentar para o prefeito, apresentar para a Câmara Municipal, nós vamos ter muitos avanços a médio e longo prazo nessas questões aí para os bairros da nossa periferia de Taubaté. Agora eu tenho uma pergunta aqui, que foi o Brito do canal Sociologia das Ruas que fez. Ela é um pouco extensa, daí eu vou tentar ler ela toda sem errar. E ele pergunta assim, ó, candidato. Essa pergunta é do Brito, lá do canal Sociologia das Ruas. A reforma da Previdência e o desemprego são uma das principais causas do aumento da população em situação de rua. E não é algo pontual de Taubaté. Inclusive, existem muitos taubatianos vivendo em situação de rua em Campinas, por exemplo. Não é uma coisa só de Taubaté, né? O senhor acredita que a criação de uma lei municipal baseada no decreto 7.053 de 2008 do governo Lula e o plano Ruas Visíveis, criado no ano passado, podem combater os desmontes das políticas públicas que têm ocorrido desde 2018? Sim, acredito. E uma coisa que eu me apego muito é que, com certeza, várias cidades que enfrentam a mesma realidade do Taubaté já possuem projetos importantes para que a gente possa auxiliar e assistir os moradores de ruas, né? Especialmente cobrando do poder público essa assistência. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma força-tarefa com ONGs que já atuam de forma voluntária em projetos sociais com moradores de rua, buscar projetos de iniciativas positivas que possivelmente já existem em outros municípios e trabalhar e debater isso na Câmara. O que a gente percebe hoje é que existe até por parte da Câmara Municipal uma questão de torná-los invisíveis. E nós precisamos torná-los visíveis para que a gente possa construir projetos sociais, leis municipais e cobrar da assistência social, políticas efetivamente que possam incluir novamente as pessoas moradoras de rua perante a sociedade. Entendi. Ô, Isaac, eu também conversando com o pessoal aí, falaram muito da situação do albergue hoje, que está abandonado, o albergue de Taubaté. Eu não sei se o senhor já passou por ali, deu uma olhada como está a situação. O senhor, como vereador, caso o senhor seja eleito, o senhor tem algum plano, um projeto ou uma ideia para melhorar ali o albergue da cidade, para atender essas pessoas que estão em situação de rua, né? Porque eu acho que é o que o senhor falou, elas precisam ser visíveis, né? Precisam ser tratadas com dignidade, né? E ó, parece que Ó, não acontece muito isso. Guido, eu confesso que eu não visitei o albergue. É lógico que, como vereador, a gente vai fazer questão de visitar. Eu acho que você tirar um morador de rua, você precisa minimamente ter um espaço que ele possa ser acolhedor, né? Ninguém gosta de dormir na rua, passar frio. Ninguém gosta de dormir na rua sem um colchão, sem um cobertor. Então, muitas vezes, você não tem um espaço
no município que possa acolher essas pessoas minimamente numa noite, né, minimamente num café da manhã. Então, a gente precisa primeiro criar um espaço acolhedor. E aí, novamente, enquanto vereador, a gente cobrar o executivo, porque eu procuro sempre ter muito cuidado no que eu vou falar, porque muitas vezes as pessoas precisam entender que uma coisa é o papel do prefeito e as suas propostas, outra coisa é o vereador que tem as suas limitações, inclusive do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista de você entender os problemas e buscar, como eu disse aqui, criar discussões e talvez até leis municipais de proteção, especialmente para as pessoas que mais precisam, podem contar com o mandato que a gente vai ter, porque é a história, inclusive, não só minha do movimento sindical, mas também do nosso partido. Como sempre o presidente Lula falou, nós precisamos olhar para todos, mas especialmente olhar para aqueles que mais precisam. E muitas vezes eles têm até direito a benefícios do governo federal, benefícios sociais, que eles não têm acesso, às vezes muito por falta de ter um auxílio, uma orientação. E aí a prefeitura é a responsável por auxiliar e cadastrar essas pessoas em condições vulneráveis para receberem auxílio do governo federal. Sim, Sociologia das Ruas está falando aqui, população em situação de rua, na realidade, as ONGs são as que mais promovem a situação de rua, pois promovem o assistencialismo e são contra as políticas públicas. O senhor concorda com isso, candidato? Sim, concordo. Por isso que o município precisa ter legislação municipal de proteção às pessoas que são vulneráveis. Inclusive, muitas delas, às vezes, são cooptadas para caráteres religiosos, né? E nós somos um Estado laico. Eu sou cristão, né? Só que nós não podemos misturar uma situação de vulnerabilidade com uma situação, por exemplo, de religiosidade. Um absurdo, por exemplo, que acontece no Conselho Tutelar no Brasil inteiro. Virou uma disputa muito mais ideológica do ponto de vista religioso do que de defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que eu digo que a gente precisa buscar projetos municipais que são exitosos e trazer esses projetos para a nossa cidade. Como que o senhor falou um negócio importante aí. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor vê essa situação da igreja política, o Estado sendo laico, percebo uma mistura, né? A igreja, às vezes, apoiando o candidato. Como que o senhor vê isso daí? Olha, eu avalio, e vou falar aqui não como candidato, mas como cidadão. Eu acho que é importante que a igreja possa orientar, né, a sua população a fazer uma reflexão do voto, é importante de votar de forma consciente, é importante de ver o histórico do seu candidato, né, de ver o que o seu candidato, por exemplo, está propondo enquanto vereador, enquanto prefeito, mas a partir do momento que ela usa a sua estrutura para tentar fidelizar voto em A, B ou C, eu especialmente não concordo. E eu, em 2012, quando eu fui candidato a prefeito, eu tive situações bastante constrangedoras com relação a essa questão da política e da religião. Eu acho que a gente precisa separar. Eu acho que a religião, do ponto de vista, inclusive, do fundamentalismo, está levando o Brasil para uma situação muito difícil, né? Eu acho inadmissível, por exemplo, quando a gente vê, e aí não é todo mundo, nós temos pastores que não fazem esse tipo de política. Vai falar que o PT, por exemplo, vai fechar a igreja, que o PT não vai deixar ter. A igreja evangélica no Brasil cresceu muito mais nos governos Lula do que qualquer outro governo de direita, né? E às vezes eu falo para as pessoas: me aponte uma igreja que o PT fechou em 2 anos de governo Lula, em 1 ano e meio de governo Dilma. Então, essas retóricas, né, que eu acho que atrapalham muitas vezes o Brasil de avançar e atrapalham muitas vezes o cidadão dele fazer a sua própria reflexão do seu direito ao voto. E como eu disse, exemplo, hoje o Conselho Tutelar é uma disputa muito mais ideológica por conta da religião do que, evidentemente, de entender a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, de proteção à criança e adolescente e àquela família vulnerável. Sim. Ô, Isaac, deixa eu te perguntar, você acredita que falta uma educação política de base? Eu acredito que nós, no estado de São Paulo, e se não me falha a memória, foi a partir do governo do ex-governador e falecido Mário Covas, quando você implementa
a progressão continuada nas escolas públicas, você praticamente, os jovens, tira a perspectiva dos jovens de potencializar o seu senso crítico, o seu potencial de pensar, o seu potencial. Eu falo muito assim, por que eu tive que fazer direito, por exemplo, para entender a importância da Constituição Federal para o nosso país, né? Eu acho que uma matéria, por exemplo, direito constitucional deveria ser uma matéria que você vinha desde o ensino fundamental ao ensino médio, à faculdade, para quem optar eventualmente no direito, porque a Constituição Federal é a nossa maior ferramenta de democracia, ali que estão garantidos os direitos importantes à moradia, direito à saúde, direito ao lazer, direito ao emprego, direito a você ter oportunidades, a Constituição que garante que você não pode viver num país que tenha misoginia, que tenha intolerância, que tenha violência, é a Constituição que nos mostra que nós temos que respeitar todos, independente da sua diversidade, da sua opção sexual. Então, a Constituição é a nossa base, mas a gente não aprende a Constituição nas nossas escolas. Então, eu acho que isso, inclusive aqui é uma crítica ao nosso partido, né? Que governa e já governou o Brasil. A gente precisava fazer uma discussão muito profunda dessa questão da educação no nosso país, a partir do ensino fundamental, né? A partir do ensino médio, para que a gente possa criar a nossa população com senso crítico. E como a gente sempre fala, as pessoas querem ensino militar nas escolas públicas, por que elas não pedem ensino militar nas escolas particulares? Porque nas escolas particulares, elas querem os seus filhos com potencial de senso crítico. E na escola militar, elas querem as crianças, os jovens da periferia, simplesmente recebendo ordens. É essa a discussão que nós precisamos fazer. O pessoal está falando aqui, candidato, a Juliana, com certeza, disse tudo sobre separação igreja e política. Angélica, rumo à vitória. Doutor Everson Franco, rumo à vitória. Guibela, pobre taubatiano, tão longe de Deus, tão perto da Canção Nova. Isaac do Carmo, vereador. Pessoal, não perdoa não. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta, tá? Tem uma pergunta aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você o seguinte: quando a gente tem um parlamentar com compromisso com a cidade, nós estamos vendo Pinda, onde nós temos lá o companheiro Elivelto Vela, com chances reais de ser eleito prefeito da cidade com um mandato de vereador. Um mandato participativo, um mandato que discutiu a cidade. Então, nós entendemos a importância de termos uma voz de esquerda, do campo progressista, na Câmara Municipal, e eu acho que Pinda, o mandato do Vela é um grande exemplo nesse sentido. Legal. Tem mais gente falando, quem quiser fazer perguntas pode fazer aqui direto, que a gente vai perguntar para o candidato. Candidato, tem uma outra perguntinha aqui, ó. Taubaté está mergulhada em dívida. Essa situação poderia ser evitada se os vereadores tivessem fiscalizado corretamente o executivo. Para o senhor, faltou conhecimento, competência em fiscalizar ou foi algo proposital, uma conivência política? Qual a real função do vereador? Então, eu acho que essa questão da dívida da cidade de Taubaté, ela tem uma série de fatores. Primeiro, que a cidade cresceu muito pouco nos últimos 10 anos, né? Comparado, inclusive, com outras cidades da região. Então, quando a cidade não cresce, você não cresce, por exemplo, o orçamento municipal, né? Segundo, o empréstimo do CAF foi um empréstimo mal discutido com a cidade, mal discutido, e aí a responsabilidade da Câmara, porque, evidentemente, à época, o prefeito Ortiz Júnior dizia que o dólar não seria um dólar variável, seria um dólar fixo. Esse projeto passou pela Câmara. E hoje nós temos a realidade que é um dólar variável de acordo com o mês que você paga, né? E, logicamente, toda cidade ela tem o seu orçamento muitas vezes já comprometido com despesas que são obrigatórias, saúde, educação, e sobra muito pouco para investir. E aí é o que eu falo, que Taubaté perdeu ao longo dos últimos 15 anos, especialmente no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, perdeu a oportunidade de investimento de parcerias com o governo federal sobre o PAC, né? Nós temos problemas sérios de infraestrutura, por exemplo, Taubaté, quando chove hoje, dependendo se for uma chuva torrencial, nós temos bairros que alagam. Nós precisávamos fazer toda uma discussão, inclusive técnica ambiental,
de tanta rede que nós temos em Taubaté, de rios canalizados. Para você fazer essa discussão, você precisa ter projeto, e se tiver projeto, precisa ter recurso, a cidade não tem recurso, então precisaria propor obras do PAC, que é importante. Franco da Rocha está fazendo uma grande obra já há vários anos para acabar com as enchentes em Franco da Rocha, através do PAC, do governo federal. Nós temos problemas de mobilidade na cidade, que passa por muitas vezes para você ter que fazer desapropriação de áreas, para que você tenha efetivamente uma condição de melhorar a fluidez do trânsito de Taubaté, e aí a cidade não tem recurso para fazer essas desapropriações, precisava buscar o governo federal. Programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida. Então, eu estou apresentando aqui vários programas que a gente deixou de ter ao longo dos últimos anos, e, consequentemente, quando a cidade não busca orçamentos do governo federal, do governo do estado, ela tem muito pouca capacidade de investimento. E aí a gente vive essa questão, uma cidade endividada, com poucas condições de investimentos para as obras necessárias, sem crescimento econômico nos últimos anos, perdendo empregos importantes. Só para ter uma ideia, Guido, só o emprego de Volkswagen e Ford foram mais de 120 milhões de reais deixados de serem injetados na economia do município por ano. E se nós compararmos que o orçamento da Taubaté é 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões, estamos falando de quase 10% do orçamento. E aí você vai no centro da cidade, lojas fechadas, né? Então, assim, nós temos uma consequência de fatores que nos fizeram chegar a essa condição. E aí eu vejo o seguinte: nós precisamos fazer voltar a cidade crescer, e aí gerando emprego, renda, arrecadação para a cidade. Por isso esse debate da LG é fundamental. O debate da área da Ford, que foi comprada, mas até agora a empresa não se instalou. Repactuar o CAP com o governo federal, porque ele é o financiador desse empréstimo. Como Taubaté não paga, é o governo que paga. Tentar fazer toda essa mágica, mas projetar isso a médio e longo prazo. E eu penso assim, ó, nós precisaríamos fazer um grande pacto social na cidade e estabelecer que o governo vai ter que ter a missão, nos próximos 4 anos, fazer a cidade crescer pelo menos algo em torno de 20%. 20% significa você crescer a cidade 5% ao ano. É possível. É possível fazer isso. Mas se você não coloca esse planejamento, e aí é um pacto social com a cidade, a gente não consegue avançar. E aí os governos de direita que governaram Taubaté, que fizeram com que Taubaté chegasse a esse caos, não tem tido essa capacidade de planejar a cidade. Eu até brinco muito. O pessoal fala, a esquerda nunca mais em Taubaté. Mas a esquerda nunca governou Taubaté, sempre foi a direita. A direita que fez com que a gente chegasse nesse caos social que nós vivemos hoje. Interessante, né? Porque daí também parte de uma ignorância, né? Quando a pessoa fala esquerda nunca mais, o senhor fala esquerda nunca governou, quer dizer que a pessoa não sabe nem o que está falando, né? Desculpa. Aí é das fake news, é a onda das palavras fáceis, né? E a pessoa acaba não buscando informações efetivamente da própria cidade que vive, né? É complicado. O Joaquim Viana 13, ele está perguntando o seguinte, candidato: a Câmara Municipal de Taubaté e o prefeito barraram a criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Caso o senhor eleito como vereador, o povo negro pode contar com seu apoio? Com certeza. Não tenho dúvida disso. É a minha história. Eu falo para as pessoas. A gente, como vereador, não consegue conversar com todo mundo, mas quem olhar a minha história de luta, a minha história, inclusive nos acordos coletivos que nós fazíamos com as empresas, de oportunidades de emprego, de diversidade, de igualdade, salários iguais entre homens e mulheres. Tudo isso a gente já debatia há muito tempo na categoria Metalúrgica de Taubaté, que é um sindicato extremamente forte, respeitado no Brasil, que tem aí à frente o companheiro Claudião, presidente do sindicato. Então, é essa história de luta, de compromisso, que eu vou trazer comigo, se uma vez for eleito como vereador, não tenhamos dúvida disso. Taubaté, na verdade. Não, Taubaté diz assim: é vergonhoso ver como a Câmara trabalha hoje. Caso eleito, como melhorar essa situação atual, candidato? Pode repetir de novo a pergunta, por favor, Guido?
É vergonhoso ver como a Câmara trabalha hoje. Caso eleito, como melhorar a situação atual? Então, é ter um mandato extremamente participativo. É aquilo que eu tenho dito nas minhas reuniões. Como eu disse aqui, eu conversei com mais de 800 pessoas nesses últimos 5 meses, né? Desde o início da pré-campanha até a campanha. O meu voto vai ser igual ao voto dos demais 18 vereadores que eventualmente serão eleitos para a legislatura do ano que vem. E nós só vamos conseguir ser diferentes se a gente tiver um mandato participativo, fazendo com que a Casa do Povo efetivamente seja tomada pelo povo, frequentada pelo povo. Então, é construir pautas de interesse coletivo, e quando nós formos discutir essas pautas com os demais vereadores, que aquelas pessoas que ajudaram a construir essa pauta de interesse coletivo participem efetivamente das sessões de Câmara Municipal, seja através, especialmente da presença, mas também com abaixo assinado da população, dos bairros, da cidade, para que a gente possa mudar o rumo das coisas, fazer uma Câmara realmente participativa. E como eu tenho falado, você pode ter um prefeito ruim, se a Câmara é boa, o prefeito tem que trabalhar. Agora, quando você tem os dois fatores ruins, é o caos que a cidade vive. E nós vamos trabalhar para mudar essa realidade. Legal. Aproveitar aqui para dar boa noite para todo mundo. A gente teve um problema na primeira parte da live, que derrubaram a gente aí, não sei. Enfim. Dar boa noite para o DJ MD, lá de São José, tá acompanhando a live. Dar boa noite para a DJ Gil, a Juliana Gil, que é de Taubaté, esposa do DJ Cabelo Simonetti, que é de Taubaté, nossos amigos aí a longa data. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente está falando com o candidato Isaac do Carmo, candidato a vereador pela cidade de Taubaté. Isaac, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que está sendo a sua campanha. A gente está em reta final, última semana. Como que está sendo a sua campanha? O que você está sentindo? Eu percebi na live aqui, pelo menos na live, todo mundo que veio aqui tem bastante apoio. Como que está sendo esse trabalho para você e essa última semana sua? Primeiro, para mim, está sendo. Eu falo que a campanha acabou me trazendo para uma retomada da discussão da cidade, né? Como eu disse, eu fui candidato em 2012, fui candidato a prefeito em 2016, naquela crise imensa do PT, para fazer a defesa do legado do presidente Lula, da presidenta Dilma. E depois, a partir de 2016, eu me dediquei exclusivamente ao meu escritório de advocacia, né, a minha profissão, mesmo sendo da executiva do PT, então não participei das últimas eleições. Então, essa oportunidade de discutir a cidade tem sido para mim uma riqueza enorme. Mais do que uma riqueza, uma responsabilidade da gente construir efetivamente um projeto de mudança para a cidade a partir da Câmara Municipal, mostrar que o nosso partido acerta quando a gente prioriza efetivamente fortalecer o PT na Câmara Municipal, junto com os partidos da federação, que nós temos o PV e o PCdoB. E eu tenho dito o seguinte, desde o início, sempre foi a minha forma de atuar, conversar com as pessoas. Então, quando a gente chega hoje, a poucos dias da eleição, faltando exatamente aqui, estamos a 4 dias da eleição municipal, conversando com mais de 800 pessoas, eu realizei 2 atos importantes nesse período, o lançamento da pré-campanha com mais de 300 pessoas. Há 15 dias atrás, há pouco menos de 15 dias atrás, eu realizei um ato também da reta final com mais de 250 pessoas, num domingo, 8h30 da manhã. Então, a nossa campanha tem sido uma campanha muito participativa, coletiva. E, logicamente, nós estamos na expectativa de ter uma boa votação. Eu tenho uma base forte, que é o apoio do Sindicato Metalúrgico da Taubaté, onde eu tive uma história de mais de 16 anos como dirigente sindical. Eu estou quase há 10 anos como coordenador do departamento jurídico do sindicato, mas também eu tenho uma base social hoje que vem fruto das minhas campanhas, caminhadas de 2012, 2016, do próprio partido. Então, a expectativa é que a gente tenha uma votação que nos dê aí a oportunidade de ser vereador, para uma renovação na Câmara, e que a gente contribua, inclusive, para que na nossa chapa possam ser eleitos 2 vereadores, né? Ou vereadoras. Nós temos uma chapa muito boa, muito forte. E eu tenho dito o seguinte, se a gente conseguir, com os outros partidos do campo progressista que também disputam eleição, chegarmos a 5 ou 6 vereadores com uma identidade de esquerda, do campo progressista, nós vamos conseguir fazer uma boa discussão pensando no futuro da nossa cidade de Taubaté. Então, eu estou muito otimista.
que as pessoas possam entender o que a gente está passando ao longo desse período, entender a minha história, né? E que possa dar um voto de confiança no dia 6 de outubro, no 13.600, para a gente poder garantir o direito dos trabalhadores, mas também fazer a defesa da nossa cidade e reafirmar que eu quero ser a voz do governo Lula em Taubaté por mais oportunidades e recursos do governo federal para a nossa cidade. Eu acho que o senhor já respondeu a última pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas vou fazer ela, porque eu faço para todo candidato, né? E também é mais um tempo para o senhor expressar aí, né? O porquê de votar no Isaac do Carmo. Taubaté tem 300 candidatos. Por que Taubaté deve eleger Isaac do Carmo? Então, eu hoje eu estive caminhando na água quente, né, conversando com a população, e a insatisfação das pessoas com a política, até a indignação das pessoas com a política é muito séria, e muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou nem votar. E eu tenho chamado a responsabilidade das pessoas para uma reflexão, se essa indignação, se esse desejo, se essa insatisfação com a política tira o desejo de voto das pessoas, justamente os que ficarão lá são os mesmos que estão hoje, porque eu vejo que o vereador ele já sai na frente dos demais candidatos, porque ele teve um mandato. Então, que essa insatisfação seja um motivo de mudança, de votar num candidato que possa ter compromisso, especialmente com políticas sociais, com geração de emprego, de renda. E aí eu chamo a pessoa para fazer uma reflexão na minha história. Eu tenho muito orgulho de ter sido metalúrgico, de hoje ser advogado. Tenho muito orgulho de morar no Parque São Luís, de vir da periferia, de ter nascido na periferia de São Paulo. Minha mãe tem uma banca no mercado municipal com 79 anos, que era do meu pai já é falecido. Então, eu penso que nós podemos ter um mandato com uma identidade muito forte da cidade, especialmente da periferia, especialmente do campo dos trabalhadores, do movimento sindical. Muito orgulho de estar tendo o apoio dos sindicatos metalúrgicos, sindicatos bancários, sindicato da construção civil, sindicatos condutores, hoje às 3h30 da manhã. E aí, olha a diferença, Guido. 3h30 da manhã eu estava na porta da ABC, conversando com os motoristas da ABC, os governos de direita acabaram com os cobradores, aí me chega um candidato da direita, e aí a gente foi falar, pô, a gente chegou primeiro, deixa a gente panfletar, você veio outro dia, aí ele fala assim, não, eu vou panfletar lá dentro, que eu já liguei para o dono da empresa. Então, qual o compromisso que esse candidato vai ter efetivamente com os trabalhadores? Nenhum, ele já está, mesmo não sendo eleito, ele já tem relação com o dono da empresa, da ABC. E foi uma coisa interessante que eu já fiz essa comparação com os próprios trabalhadores da ABC. Então, é essa a minha história, é esse compromisso, essa vontade de mudar a cidade da Taubaté que eu tenho desde a minha época de movimento sindical, porque a gente negocia, enquanto dirigente sindical, questões importantes para os trabalhadores, melhor PLR, redução de jornada, avanço em cláusulas sociais, estabilidade de emprego, e a gente não vê a cidade evoluindo. E é em cima disso que me move muito essa minha candidatura e que eu peço muito que as pessoas acreditem na minha história para que a gente possa ter um mandato, votar em Isaac do Carmo 365 para vereador, para a gente fazer uma transformação que a cidade precisa e a Câmara pode fazer e é responsável para isso. Qual que é o número mesmo do candidato? Fala novamente para a gente. Isaac do Carmo, número 13.600. Isaac, prazer te conhecer. Obrigado pelo seu tempo aqui. Depois eu vou falar com o Brito, conversar com você lá, se você quiser um outro momento com a gente aqui. O Sextona House está aberto aqui para sua fala, tá? Eu acho importante, mesmo após, mesmo as eleições, se o senhor quiser vir voltar com o Sextona House, vir fazer um outro bate-papo com a gente vai ficar muito feliz. Desculpa algumas gafas que acontecem, né? A gente está aprendendo a fazer, né? Mas muito obrigado. Desejo boa sorte para o senhor, né? Que o senhor consiga alcançar aí esse objetivo do senhor aí de representar aí a população dentro da Câmara Municipal de Taubaté. Guido, eu que agradeço a oportunidade. Quero agradecer ao companheiro Brito também, que conversou muito com a Alessandra Freitas aí para que a gente pudesse estar junto hoje. Confesso que a agenda está bem apertada. Amanhã, 4 horas da manhã, vamos estar nas portas de fábrica aí fazendo a campanha. Mas para nós é um motivo de orgulho de ter participado. Eu vi que tem muita gente da cultura, do hip hop que participa contigo. Eu quero deixar aberto as minhas redes sociais, os meus contatos. Se a gente tiver a oportunidade de ter um mandato, eu quero muito que as pessoas tragam boas práticas de cultura, de hip hop, para a gente fazer isso realidade na nossa cidade.
e, como eu disse, ter um mandato participativo. Então, Guido, muito obrigado. E a gente vive um aprendizado constante, viu, Guido? Então, a Sim. gente vai aprender junto aí e que a gente possa realmente ter essa oportunidade de ter um mandato e aí pode ter certeza que sempre quando convidado, estaremos presentes com você. Obrigado pela Beleza, oportunidade. muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado a todo mundo que passou bastante gente aí, teve bastante fluxo. Obrigado a todo mundo. A gente está em reta final. Setembro aí, vocês estão na House, conversou com bastante candidatos aí, a vereador, conversamos com candidato a prefeito, tanto de Taubaté quanto de Pinda. Eu vou fechar tocando uma música aqui que é um MC também da cidade de Taubaté, que hoje eu falei que seria com o Star Shock, que é um MC da cidade de Taubaté. Desejo boa noite para todo mundo. Deus abençoe todo mundo. E amanhã a gente está aqui de novo com mais uma live. Muito obrigado, família. Ótima noite. Deus abençoe vocês aí. Valeu, Guido. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, Saúde e paz. obrigado. Paz, obrigado, candidato. Tá.